Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 147º dia de devocional. E hoje eu quero ler alguns textos com vocês. O primeiro deles é Mateus capítulo de número 1, versículo 21, que está escrito assim: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Eu quero falar sobre o nome de Jesus hoje. Eu quero falar com você sobre o nome de Jesus. Esse nome que é incrível como esse nome em qualquer lugar do mundo divide histórias. Dividiu a história do mundo e continua dividindo histórias de pessoas. Dividiu a minha história. Quando o nome de Jesus, realmente, quando eu conheci esse nome como eu deveria conhecê-lo, quando eu me relacionei com esse nome como eu deveria me relacionar, a minha história mudou. E a sua também pode mudar. E a sua talvez também tenha mudado. E esse nome é um nome que é um nome que tem que estar sempre nos nossos lábios com reverência, com amor, com gratidão. Olha o que está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo de número 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único nome que salva. Jesus é o único nome que realmente salva a sua vida. Você pode tentar qualquer outro nome, irmão. Minha irmã, você pode tentar qualquer outro nome, mas só tem um nome que vai salvar a sua história, vai salvar a sua vida, vai salvar a sua alma. É o nome de Jesus. É o único nome. E por que esse nome é tão poderoso? Filipenses capítulo de número 2, versículo 9 a 11, diz assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus, ele tem poder. É um nome sobre qualquer nome. Não existe nome como o nome de Jesus. E aí você pode falar, mas tem outras pessoas no mundo que eram chamadas de Jesus. Não esse Jesus. Esse é o ponto. Eu acho que quando você, por exemplo, se você conhece algum Jesus, algum homem, uma pessoa chamada Jesus, é só uma pessoa. Mas quando você olha para o nome de Jesus, o Jesus, aquele Jesus, é aí que tudo muda. Porque você não está se relacionando com um nome que não significa nada, mas você está se relacionando com o nome que é o nome próprio do Filho de Deus, que também é Deus, que tem a autoridade e o poder sobre todas as coisas. E é esse Jesus ao qual todo joelho vai se dobrar. É esse o Jesus, o único Jesus. É por isso que se você tem algum amigo chamado Jesus, você vai chamar, ô Jesus, chega aí, mano. Você vai se relacionar com ele como uma pessoa comum. Esse seu amigo Jesus, essa pessoa, Jesus que você conhece aí, não vai te salvar. Não pode te salvar, não tem poder para te salvar. E esse Jesus aí, ou os Jesus que existiram ao longo da humanidade, todos eles morreram e continuam mortos. Jesus, o verdadeiro, o único Jesus, o que salva, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que vai voltar um dia e vai ter o nome
chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse aí vive e vive para sempre. Esse é o único que ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o único que sangrou gotas de sangue no jardim do Getsemane. Esse é o único que tomou o cálice da ira e nos deu o cálice da nova aliança, da comunhão com Deus. Esse é o único que o sangue dele pode e vai nos purificar se assim clamarmos. Esse é o único que realmente, quando você clamar, ele virá em seu socorro. Não quando você comenta em terceira pessoa. Não como, por exemplo, alguns discípulos que estavam expulsando demônios e quando eles chegaram em um determinado demônio, eles disseram: sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não era o Jesus deles, era o Jesus de Paulo. E aí eles tomam uma surra e o demônio ainda questiona, enquanto batia neles, ainda questiona eles e fala: Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei quem é, mas quem são vocês? Ou seja, Paulo ainda tinha autoridade para falar alguma coisa. Porque Jesus era o Jesus de Paulo. Mas aqueles homens, Jesus não era o Jesus deles. Jesus era uma quarta pessoa. Era o terceiro do terceiro. Era o Jesus do Paulo. Ah, meu irmão. Se você está passando por um momento muito difícil, rasga o seu coração e clama por Jesus. Se você está passando por um momento de trevas, e quando eu digo trevas é no reino espiritual mesmo, opressão espiritual. Se você está tendo pesadelos, se você está tendo maus pensamentos, se você está pensando em desistir, está vindo vozes na sua cabeça, clame ao nome de Jesus. Peça: Jesus, me socorre. Jesus, eu não sei o que fazer, eu não aguento mais. Só esse nome tem poder para te livrar desse mal. Eu me lembro que eu já tive até sonho, assim, pesadelo mesmo com entidades, né? E sabe aquele sonho que você não consegue falar? Aquele sonho que você tem sua boca tampada ou você não tem voz? E nesse sonho que eu tive, realmente tinha um espírito maligno e ele tampava a minha boca. E ele tentava me sufocar e tampar a minha boca, e calar a minha boca. E enquanto ele me sufocava, ele tentava... Ele parava a minha voz e tentava me sufocar ao mesmo tempo. Ele literalmente estava tentando me matar. E com os dentes cerrados, eu me lembro, como se fosse ontem. Eu travei meus dentes, com os dentes travados, não saía som, mas eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus, com os dentes travados. Eu te repreendo em nome de Jesus. E quando eu disse Jesus, o Espírito desapareceu, eu abri os meus olhos, sentindo dor no pescoço, sentindo dor na face, onde o espírito maligno estava sentado ali tentando me matar. E eu só consegui sorrir e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É esse nome que eu clamo, é esse nome que me faz seguir em frente, é esse nome que me dá forças, é esse nome que tem todo o poder, é o nome que traz para a minha vida milagres, é esse nome que rompe as barreiras, é esse nome que rompe com as autoridades antigas, é esse nome que rompe com as maldições, é esse nome que rompe com as trevas, com todo tipo de pacto antigo, é esse nome que tem poder para transformar, para romper a sua vida, para abrir o mar, para dividir as águas da sua vida. Esse é o único nome. Esse é o único nome poderoso. Esse é o único nome que tem poder. O nome de Jesus. Então clame a Jesus. Tenha o nome de Jesus nos seus lábios, com autoridade,
para repreender o mal, para salvar, para curar, para transformar. Ele não precisava carregar a minha cruz. Mas ele escolheu fazer. Ele não precisava pagar pelos meus pecados. Mas ele escolheu pagar. Ele não precisava consumar nada. Mas na cruz, ele disse: está consumado. Só nesse nome eu sou livre. Só nesse nome você pode ser livre. Então clame. Clame ao nome de Jesus. Porque esse nome tem poder. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã.